Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma transmissão aqui pelo jornal Virou Notícia. Nessa quinta-feira, durante a nossa transmissão habitual das 8 horas da noite, nós abrimos aquela transmissão onde trouxemos a informação de que naquela data houve uma diligência no presídio de Santa Luzia, localizado lá no bairro Palmital. E naquela oportunidade, de acordo com algumas fontes que nós apuramos, houve a apreensão de 7 aparelhos celulares. E a gente sabe que hoje, com a rede social tendo essa penetração gigantesca, a informação às vezes ela chega de uma outra maneira até as pessoas. Por conta disso, nesta sexta-feira pela manhã, nós fomos procurados pela juíza da primeira vara criminal de Santa Luzia, que também é juíza eleitoral, a doutora Arlete Aparecida da Silva Coura. A magistrada nos concedeu uma entrevista onde ela garante que a diligência ocorrida na quinta-feira no presídio do Palmital teve o objetivo de verificar se de fato existiam alguns celulares, alguma coisa ilícita nas dependências daquela unidade prisional. Ainda segundo a magistrada, essa diligência e esse mandado de busca e apreensão expedido por ela se deu em decorrência de um homicídio que está sendo apurado aqui na cidade de Santa Luzia. Então eu peço para que você atentamente ouça o que disse a doutora Arlete Coura hoje pela manhã, com total exclusividade ao jornal Virou Notícia. Bom dia, Ramon. Apesar de não gostar muito de dar entrevistas, eu não pude deixar de pedir a você esse espaço, pois preciso esclarecer alguns fatos à população luziense. Ontem foi cumprido um mandado de busca e apreensão no presídio de Santa Luzia. A expedição do mandado foi por mim deferida, a pedido da autoridade policial, nos autos de um inquérito policial que apura um homicídio ocorrido na cidade. Segundo as investigações presididas pela delegada de homicídio, alguns detentos teriam tido algum envolvimento no crime, mesmo estando custodiados no presídio, mesmo estando presos. E como isso era feito? Através do uso de aparelhos celulares. Então, a busca e apreensão era de aparelhos celulares e eventuais objetos ilícitos que estivessem em poder dos detentos. Foram encontrados 7 aparelhos e uma pequena quantidade de maconha. Para quem não está acostumado, com esse assunto, acha muito uns 7 aparelhos celulares onde não pode entrar nenhum. De fato, não pode e não deve. Mas, infelizmente, a gente vê sempre na televisão e acontece na nossa cidade também, sempre se encontra aparelho celular dentro dos presídios. Então, vira e mexe, fazem pente fino nas celas e encontram aparelhos nos lugares mais inusitados possíveis. Isso é feito praticamente semanalmente pela equipe do presídio de Santa Luzia, e a cada vez se encontram 1, 2, 3. Infelizmente, é rotineiro. A dificuldade que se tem é saber quem levou o aparelho celular para o preso. Teve épocas em que se jogavam aparelhos celulares e drogas do lado de uma escola que tem lá, ao lado do presídio. Diligentemente, a direção do presídio conseguiu colocar uma tela para barrar isso, diminuiu bastante. E há suspeitas de que muitas visitas levam, ou algumas visitas levam, já que lá no presídio não tem todo o equipamento necessário para a devida revista. O problema é o que está sendo inadvertidamente divulgado por algumas pessoas. Estão dizendo que os alvos da operação eram o diretor do estabelecimento e os agentes. Eu digo, isso não é verdade. Enviaram-me um áudio gravado por uma pessoa que teria participado da diligência
no qual foi afirmado de forma leviana que o alvo era o diretor. E eu digo aos senhores, nunca foi. Não há o menor indício do envolvimento do diretor Rodrigo em absolutamente nada de ilícito. Ao contrário, ele é um grande parceiro do Poder Judiciário e uma pessoa que é da minha confiança. Se algum dia houver um mínimo indício de conduta irregular por parte dele ou de quem quer que seja, haverá a devida investigação. Assim se deve agir com relação a ele, a mim, a você, a qualquer um, pois ninguém está acima da lei. Então não se pode, de antemão, imputar a responsabilidade a nenhum agente penitenciário, conivência de ninguém, sem a devida apuração. Eu repito, quando eu determinei a expedição do mandado, nada sobre nenhum agente, muito menos sobre os diretores, foi ventilado. Era isso que eu precisava esclarecer. Como eu disse, apesar de não ser dada a entrevistas e de me encontrar em recesso, tentando descansar, não poderia me calar, porque não coaduno com injustiças e com afirmações mentirosas e levianas. Por fim, desejo aí a toda a população luziense em 2018 de muita saúde e que seja um ano mais leve ou menos pesado que 2017 foi para todos nós. Um abraço. Portanto, esta é a versão oficial do que de fato ocorreu nessa quinta-feira no presídio de Santa Luzia, localizado lá no bairro Palmital. E eu chamo a atenção mais uma vez, é muito importante que você procure apurar aquilo que você recebe no seu WhatsApp, no seu Facebook, nas redes sociais, enfim. Santa Luzia é hoje uma cidade onde os boatos se espalham e, infelizmente, tomam proporções gigantescas. Então, seja crítico, seja crítica, não acredite em tudo que você receba aí no seu WhatsApp, em tudo que você lê na rede social. Procure mais informações, porque, repito, algumas pessoas, infelizmente, estão prestando um desserviço à população de Santa Luzia ao transmitir, ao compartilhar e até mesmo de viva voz colocar informações inverídicas, informações que não condizem com a realidade. E o Virou Notícia tem esse compromisso de levar até você a informação com total imparcialidade e da forma que ela é. A gente agradece imensamente a doutora Arlete Aparecida da Silva Coura, que, como bem disse nessa entrevista, está de férias e mesmo assim fez questão de dar um esclarecimento, de prestar um esclarecimento à população de Santa Luzia. E o Virou Notícia segue sempre acompanhando o que acontece na nossa cidade. Afinal de contas, você já sabe, se aconteceu, virou notícia, o jornal que pensa como você.